Começa agora mais um episódio do podcast do Doutor Recomenda. Vamos conversar sobre estilo de vida low carb, emagrecimento e coach comportamental com a endocrinologista doutora Regina Diniz. Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre o jejum intermitente associado com uma dieta low carb, né? Eu costumo falar que jejum intermitente e low carb formam um casamento perfeito, né? Por quê? Porque um ajuda o outro, né? O jejum e a low carb, eles têm uma ação sinérgica, né? O jejum potencializa a cetose e a dieta low carb cetogênica, né? A low carb intensiva, quando ela produz a cetose, ela reduz a fome e facilita a aplicação do jejum, facilita você fazer um jejum prolongado de 36, 48 horas, porque você tem uma redução forte da fome. Então, um trabalha a favor do outro, um potencializa o outro. Mas eu gosto de recomendar, normalmente, se você pega uma pessoa que não está acostumada a fazer nenhum dos dois, né? A pessoa está ali numa dieta rica em carboidrato, ultraprocessado, comendo de 2 em 2 horas, eu recomendo começar com low carb e aí, a partir de algumas semanas, no segundo mês, terceiro mês, iniciar protocolos de jejum intermitente, né? Por quê? Porque fica muito mais fácil para você fazer o jejum se você já está mais adaptado a uma dieta low carb. Fica mais fácil, você tem menos sintomas, menos chances de complicações, de hipoglicemia, de queda de açúcar no sangue, de irritabilidade, até de uma compulsão de rebote, né? Porque quando você parte de uma dieta high carb, você está comendo carboidrato, amido, açúcar várias vezes ao dia e você está com níveis de insulina basal, né, logo de manhã em jejum e níveis de insulina pós-refeição, ambos estão mais altos. A insulina, tanto em jejum quanto pós-refeição, ela está mais alta. Isso já gera um estado ali de obesogênico, né, que favorece a obesidade, né, dá mais fome, dificulta a quebra de gordura, estimula o acúmulo de gordura no fígado. E essa insulina muito alta, ela dificulta você fazer o jejum, ela te dá mais fome e ela aumenta a chance de hipoglicemia no jejum, né, também. Porque o que mais aumenta a chance de ter queda de açúcar durante o jejum não é exatamente a privação do carboidrato, mas o estado de hiperinsulinemia, né, o estado de insulina mais alta, cronicamente, né. Então, quando você faz uma low carb, você vai adaptando o organismo, vai ficando mais fácil depois você introduzir um jejum, tem menos chance de complicações, é mais fácil se adaptar, e você, aí sim você potencializa os efeitos do jejum, né? Porque o jejum tem vários benefícios, não é um simples período em que você não está comendo, então não está entrando caloria, né? Tem vários benefícios metabólicos do jejum, né? Não só para perda de peso, mas anti-envelhecimento, combate ao câncer, redução da incidência de câncer e melhora no tratamento em pessoas que já têm câncer, redução da incidência de doenças neurodegenerativas, Alzheimer. O jejum ele promove um anti-envelhecimento, né? Ele tem benefícios no aumento de secreção do hormônio de crescimento, que é importante para a formação de massa muscular, né? Ele reduz o processo de encurtamento dos telômeros, né? Que são aquelas pedacinhos lá, as extremidades do nosso cromossomo. Quanto mais você preserva os telômeros, você consegue viver mais e melhor, né? E o jejum promove isso. Só que todos esses benefícios do jejum, se você começa com jejum dentro de uma dieta altamente processada, rica em carboidratos, você faz, de repente, já vi pacientes que conseguem fazer quase 2 dias de jejum, só que quebra o jejum comendo dieta lixo, né?
quebra o jejum comendo pão francês, biscoito recheado, açúcar, e isso praticamente anula os benefícios do jejum, né? O açúcar, ele inibe a secreção do GH, ele acelera o envelhecimento, o encurtamento dos telômeros, ele aumenta, dá um pico de insulina, enfim, os benefícios do jejum vão estar sendo anulados. Então, achar que você está tendo todos os benefícios do jejum só porque você está fazendo jejum, sem se atentar, sem dar importância para a qualidade do que você come quando você quebra o jejum, é um grande erro. Então, eu acho uma combinação perfeita, jejum e low carb, jejum e dieta cetogênica, né? Mas se for para começar, não começaria com os dois de cara, porque é muito difícil, para quem nunca fez. Eu começaria com uma low carb moderada ou intensiva, cetogênica, e aí introduzindo protocolos de jejum iniciais de 16 horas, 17 horas, que já dão um benefício interessante. Por exemplo, jantar até às 8, almoçar ao meio-dia, 1h, isso 2, 3 vezes por semana é um bom começo, mas dentro de um contexto já low carb, né? E aí você começa a ter os benefícios do jejum na autofagia, né? Que é aquele processo de autolimpeza ali das células, né? Em que ela vai, entre aspas, limpando as toxinas, as proteínas, e isso promove tanto benefícios para potencializar o emagrecimento, quanto anti-envelhecimento, saúde mental. Aí sim, aí é um casamento perfeito e uma sequência interessante, né? Começar com uma low carb, com estilo de vida low carb, progredir eventualmente para uma cetogênica, e aí sim começar a praticar o jejum intermitente e começar a viver os benefícios de verdade do jejum, tá bom? Essa é a minha recomendação para vocês de hoje.